Bom, pessoal, vamos comentar então a frase do Lautrec que diz assim: finalmente já não sei desenhar. Ou seja, ele chegou um momento da vida dele que falou assim, que ele percebeu que já não sabia desenhar. Ele falou isso como se fosse uma conquista, é muito engraçado, né? Parece engraçado. Isso está sujeito a interpretações, é lógico, mas vamos considerar pelo ponto de vista mais concreto, mais real da coisa. O que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, o que seria o saber desenhar? Segundo o senso comum, o saber desenhar é saber desenhar alguma coisa. E se desenhar alguma coisa é feito com muita eficiência, o senso comum diz assim: puxa, o desenho está muito bom e o sujeito sabe desenhar muito bem. É assim que funciona. Então, o conhecimento de desenho é considerado como um conhecimento de natureza técnica, ou então como uma habilidade específica, né? E dessa maneira, consequentemente, o estudo de desenho vai ser realizado também, em geral, tendo como referência primária o objeto que está sendo desenhado. E, consequentemente, o aluno de ensino desse tipo vai também ter que ser obrigado ou ser orientado a estudar o objeto que está sendo desenhado. Certo? Acontece isso. Então, daí explica-se o estudo de anatomia para desenhar a figura humana, por aí afora. Agora, não é essa referência que nós encontramos durante a tradição. Se nós observarmos a tradição, ela não tem essa preocupação. Os pintores não tinham essa preocupação tão ferrenha assim, pelo contrário. Agora, considerando uma declaração do Juan Gris, ele diz assim, que o pintor que está pintando uma garrafa, ele está preocupado com o vidro de que é feita essa garrafa, ele devia ser vidreiro e não pintor, né? E largar a pintura. O Oscar Wilde tem uma afirmação que é correlativa. Ele diz assim: se o escritor que dá nome de enxada a uma enxada, ele devia ser obrigado a usar essa enxada. Ou seja, largar a pena, né? Parar de escrever. É uma coisa correlativa. Para vocês verem como esse problema da representação ipsis literis, assim, aquela representação fixa, como ela é desautorizada pelos artistas, né? Agora, se você é um pintor, um desenhista, você é estudante de desenho, está desenhando, preocupado com o objeto lá, mesmo que ele realize bem aquilo visualmente, que fique satisfatório, ele não está desenhando e aquilo não é um desenho, não tem realidade específica de desenho. Uma coisa que já ficou mais ou menos explícita é que a representação pura e simples, aquela representação que a aderência ao objeto real pela forma configurada e o objeto real, essa aderência não instaura uma realidade artística. O real da arte está em outro plano. E, no entanto, infelizmente, as escolas de arte têm esse tipo de orientação, né? Ao invés de desenhar o desenho, estudar o desenho, desenha-se o objeto que está ali. E o livro de arte também, desenho, explicam também a mesma coisa. Se você pega um livro de arte, tem muitos aí, vocês podem ver. É como desenhar a figura humana, como desenhar animais, como desenhar crianças e por aí afora. Sempre a palavra como na frente, porque se propõe a desenhar, a ensinar uma técnica de desenho, que seria associada à representação dos objetos. Bom, e apesar dessa constatação de que a representação não instaura a realidade artística, nas escolas de arte em geral, eles não têm outra opção também, né? Não pode se condenar pessoas assim. A orientação que existe é de que se desenhar a partir do objeto, tomando como referência primária, como eu disse antes, o objeto representado. Isso, a mesma coisa acontece nos livros de desenho. Os livros de desenho dizem assim: como desenhar a figura humana, como desenhar animais, como desenhar criança, toda a palavra como na frente. Quer dizer, é uma questão técnica. Então entende-se que o objetivo do desenho é representar com perfeição, coisa parecida, as coisas que existem. E então, o que você tem? Você tem um objetivo, então você tem uma técnica para atingir esse objetivo. Essa é a proposta que existe. Agora, o desenho, sempre como técnica, ele não é suficiente para o ensino, ele não é suficiente para se compreender a realidade artística, certo? Então, por exemplo, eu sou professor de desenho artístico, de modelo vivo. O modelo vivo é o nome, a disciplina da instituição é dada pelo modelo que está lá posando. Então, é engraçado o seguinte: se eu tirar o modelo que está ali e colocar um tamanduá no meio, o nome da disciplina vai ser tamanduá.
Então, assim como existe modelo vivo 1, modelo vivo 2, teria tamanduá 1, tamanduá 2, é assim? É brincadeira, né? Porque, na verdade, você vê a falta de critério, de pertinência, de fundamentação que existe nesse campo da arte, né? Você tem dá o nome de uma aula pelo objeto que está lá. Então não se tem outro nome para dar. Porque a única referência que existe concreta é essa, em princípio, né? Então o que vai acontecendo? O desenho em si mesmo, a realidade nunca é estudado nas escolas de arte, nem nos cursos de desenho. Porque o curso de desenho sempre tem esse tipo de orientação. O desenho nunca é objeto de estudo, né? Você nunca desenha o próprio desenho. A preocupação do desenhista nunca incide em cima do desenho. É justamente nessa direção que o Lautrec afirmou. Porque você deixa de desenhar o objeto, você deixa de, entre aspas, saber desenhar, para poder desenhar a realidade do desenho. É isso assim que funciona. Então, para o artista, em lugar dele ficar preocupado com os elementos que constituem a forma do objeto que ele está desenhando, ele deve se preocupar com os elementos que constituem a forma do desenho em si. Porque na história da arte, se você investigar, você vai ver todas as diferenças que existem entre um pintor e outro. Você pega duas figuras humanas, uma pintada por El Greco, outra pintada pelo Miguel Ângelo, ou pelo Rubens, por exemplo, ou por Leonardo da Vinci. Qual é a diferença? Compara Angers com Goya, com Rembrandt, como é que fica isso? Desenha uma, duas, três, você vai perceber que tem alguns ingredientes que estão ali dentro são diferentes. Tá? Os ingredientes plásticos, visuais, da forma. Né? Então, essa preocupação com a realidade formal da imagem é que deve ser a preocupação fundamental do pintor. É com ela que você trabalha. São duas realidades completamente diferenciadas. Entre o objeto, o modelo que está posando, e o desenho que eu faço, são duas realidades diferenciadas. O fato de haver uma ligação entre um e outro não torna uma continuidade do outro. Então, se você considera a diferença fundamental no estudo de desenho, ela existe entre duas opções, duas alternativas. Ou seja, eu desenho preocupado com o objeto que está posando, o modelo, o objeto qualquer lá, ou então eu desenho em cima da realidade do próprio desenho. Então essa realidade, quando eu me concentro na realidade do objeto, eu descarto, eu desautorizo a realidade do desenho. Mas se eu optar por desenhar segundo a realidade do desenho, essa realidade do desenho, ela incorpora a realidade do objeto que está lá. Então essa é a diferença. Então você, quando se coloca, esquece a preocupação com o objeto desenhado e se concentra na realidade do desenho, você incorpora a realidade do objeto que está sendo desenhado, certo? Agora, quando o Lautrec faz a sua afirmativa, ele está distinguindo essas duas alternativas. Olha só, ele chegou a isso por uma maturação de experiência dele. Agora, isso deveria ser senso comum hoje. Tá? Que apesar de ter todas essas conquistas que o século XIX e o século XX fizeram em torno da arte, apesar disso, isso não foi incorporado nas escolas de arte nem no discurso da crítica, que não tem como falar nada disso. Aqui eu gostaria de lembrar uma afirmação de um poeta francês, Jean Lescure, que ele diz o seguinte: o não saber do artista não é uma ignorância, certo? Então esse não saber não é ignorância daquele que nunca desenhou. Para você chegar a essa constatação, você tem que ter uma experiência, como o caso do Lautrec. Ele tinha uma experiência e falou: finalmente eu já não sei desenhar. Quer dizer, ele não sabe desenhar coisas. Ele está desenhando o quê? Está desenhando a forma do desenho. E essa forma de desenho incorpora a forma das coisas. Ele não precisa se preocupar com a forma das coisas. Então, um estudo de desenho, em princípio, não devia acontecer a partir do objeto real, da extensão sensível, que nós chamamos de mundo real. Não é por aí que devia acontecer. E por que isso? Porque simplesmente porque os objetos do mundo que nós conhecemos, as referências reais do nosso mundo real, elas não são um desenho. E se o meu estudo é de desenho, meu objeto de estudo tem que ser o desenho, e não o objeto que está ali.
Você imagina se eu vou pintar uma paisagem, eu tenho que chamar o botânico para explicar, dar informações sobre as árvores, as características das árvores. Se, não, eu teria a atmosfera, o meteorologista, será o que for, que seja. Por exemplo, assim, os anatomistas, o pessoal que entende muito de anatomia, seriam os grandes desenhistas de figura humana, não é isso? Se tivesse esse conhecimento, fundamentasse a produção artística. Então é o seguinte, um desenho só existe depois que ele é realizado. Aí que ele acontece. Daí o estudo do desenho tem que tomar como referência os estudos realizados, entendeu? Porque os objetos reais não têm estatuto formal. Daí também a importância dos registros da história que os pintores deixaram. Então o estudo de desenho deveria começar analisando em cima do estudo da história. Por isso é que os artistas, em qualquer fase da sua vida, sempre copiaram uns aos outros. Isso eu não estou falando de artistas pequenos, não. Eu estou falando de Rubens, Delacroix, Caravaggio. Eles todos desenharam a partir em cima dos pintores antigos. Eu, por exemplo, lembrar daquela frase do Goya, eu só tive dois mestres, Rembrandt e Velázquez, que tinham morrido já quando ele nasceu. Certo? Então, onde ele aprendeu com Rembrandt e Velázquez? Não foi pessoalmente, foi através de olhar as obras deles. Não é isso? Então, infelizmente, essas duas realidades, o que está representado e diferenciado do que está da forma que foi materialmente configurado, isso não é muito levado em consideração. Tá? Mas o que é objetivamente realizado é justamente a forma concreta do desenho. É com ela que qualquer pessoa no museu, olhando o desenho, uma pintura, entra em contato. Ela não entra em contato com o objeto. Ela pensa que está vendo o objeto representado. Se está igualzinho, se está por aí afora. Mas ela está entrando em contato com o quadro. O quadro não inclui o objeto representado, mas não é o objeto representado. Tá? Agora, lembrar então o Matisse, para fechar aqui, o Matisse falou uma vez, criticaram ele pelas figuras das mulheres que tinha pintado, e ele falou assim, eu não crio uma mulher, eu faço um quadro. Ponto final.